Para vocês, hoje é dia 18 de dezembro de 2025, são 7 horas da manhã, eu sou o Fábio Panunzi e esse aqui é o Desperta para tirar você da cama para um país que a cada dia amanhece diferente, né? É como se a gente olhasse todo santo dia a mesma paisagem, mas não conseguisse reconhecer a de ontem na de hoje. E o Brasil está diferente porque ontem o Senado da República aprovou 2 projetos, inclusive projetos que não interessavam supostamente ao governo e que foram negociados por um senador líder do governo, como é Jacques Wagner, que passou a ser muito criticado depois que admitiu que havia sim um acordo para facilitar a votação da dosimetria, né? Isso tudo aconteceu ontem, foi um dia de uma movimentação atípica e muito rápida, primeiro na Comissão de Constituição e Justiça e depois no plenário do Senado, até que finalmente o bolsonarismo e o centro brasileiro resolveram reduzir as penas daqueles que fizeram o que fizeram no dia 8 de janeiro. Houve protesto do governo, houve, enfim, choradeira, houve críticas, mas a verdade é que a dosimetria, que todo mundo julgava impossível de ser votada ainda esse ano, foi votada e agora vai à sanção presidencial e deve merecer o veto do presidente Lula. E já vou antecipar, lá na frente esse veto vai acabar sendo derrubado, porque o placar ontem foi muito folgado, mais de 40, foram mais de 3 votos, foram 4 votos, aliás, a mais do que o mínimo necessário, que era o número 41, houve 45 votos, tá? E o senador Jacques Wagner admitiu, sim, houve um acordo para facilitar as coisas, porque, segundo ele, o que interessava mesmo era aprovar o outro tópico, que é a reforma dos impostos, para que o governo possa faturar mais 20 bilhões, principalmente das fintechs e das bets. Foi outra matéria aprovada ontem pelo Senado da República, né? E tudo isso que aconteceu debaixo de muitas críticas, mas a gente fica se perguntando assim, até que ponto a choradeira era uma choradeira só para servir como uma espécie de cortina de fumaça sobre negociações que, aliás, nós aqui do ICL viemos denunciando há muito tempo. Inclusive, o Luiz Costa Pinto, essa semana, escreveu um artigo falando sobre esse acordo que se materializou finalmente, pôde ser visto com clareza lá no plenário do Senado, né? Temos vários outros assuntos aqui, a chuva causando estragos terríveis no litoral do Sudeste brasileiro e também na região serrana. Ontem o que se viu foram cenas de desespero, né? Principalmente na Ilha Bela e em cidades das regiões mais escarpadas. E, paralelamente a isso tudo, nós temos também a aprovação dessa reforma dos impostos, que daqui a pouquinho nós vamos falar sobre ela, tá bom? São os assuntos do dia de hoje. Eu continuo aqui sem a presença do meu companheiro aqui para assuntos desportivos. Eu falo que é o meu personal advisor desportivo, o Alex, porque o Alex está com conjuntivite, está lá em casa, tá? E a partir de amanhã o ICL passa a trabalhar em esquema de plantão, então vocês só vão ver o Alex agora no ano que vem. Eu sei que tem muita gente aí que está achando ruim isso, tá? E ontem foi um dia importante para o futebol, né? Enfim, nós tivemos vários resultados importantes aqui para a definição dos campeonatos. O Flamengo perdeu para o PSG, ficou no quase, né? O goleirão do PSG resolveu pegar 4 pênaltis. Onde já se viu isso? 4 pênaltis de uma vez só? O cara é uma muralha humana, né? E aí o Flamengo volta para casa sem o título. E depois nós vamos falar do Vasco também, tá? Outra coisa, o Vasco fez ontem bonito aqui, conseguiu tirar o empate do Corinthians e agora vai disputar a próxima partida em casa com bastante conforto. É isso aí, mas eu não entendo nada de futebol, não vou me meter a falar sobre essa seara, eu preciso sempre do Alex aqui, porque ele é que me orienta para falar sobre isso, tá bom? E é exatamente assim que a gente começa o jornal hoje. Eu vou começar aqui pela meteorologia. Hoje vai ser novamente um dia muito complicado, principalmente aqui na região do litoral do Rio de Janeiro, litoral central, litoral sul, onde as chuvas já estão castigando lá, a região que já é a de maior pluviosidade do país, né? Tá aí o mapa, esse mapa que todos os dias parece igual, porque tem essa faixa aqui em diagonal, de noroeste a sudeste, trazendo chuvas desde a Cabeça do Cachorro até aqui o estado de Minas Gerais, o centro de Minas Gerais, Triângulo Mineiro, Rio de Janeiro, Espírito Santo e também São Paulo. Hoje não há previsão de chuva para São Paulo, felizmente não há previsão de chuva para São Paulo. Por quê? Porque São Paulo, toda vez que chove, tem problemas aqui para milhares e milhares, às vezes até para milhões de consumidores, né? E ontem, finalmente, o governo federal resolveu se mexer e cobrar, junto com as autoridades dos 2 outros poderes, o prefeito de São Paulo e o governador do estado, que a ANEEL comece a tocar o processo de caducidade do contrato com a Enel
E o que se fala agora são duas coisas. Primeiro que a Enel quer se redimir, mas ela sempre faz isso. Nos primeiros apagões do ano, ela disse que havia contratado 1.200 equipes e tudo mais, que depois a Prefeitura de São Paulo não conseguiu identificar. E agora está dizendo, não, deixa a gente aqui porque a gente vai investir em enterrar o cabeamento da cidade de São Paulo, que é o que torna a cidade tão vulnerável assim. Esses arcaicos postes, né, que não estão ali por acaso, tá? As distribuidoras de energia elétrica, que são as donas dos postes, ganham um dinheirão por conta disso. A lei fala que só pode ter 6 cabos por poste, mas se você olhar aí perto da sua casa, tem cabo de tudo quanto é jeito. Alguns postes têm centenas de cabos que, inclusive, né, mancham a paisagem, criam uma poluição visual, tá? Mas aqui tá, então vamos aqui para a meteorologia. O alerta mais severo é justamente esse aqui que está na divisa entre Minas Gerais, Rio e São Paulo. É um alerta de acumulado de chuva, terreno muito hidratado, né, e um aguaceiro que pode cair aí, superando muitas vezes a chuva de 2 semanas, que foi o que aconteceu de domingo para cá. A previsão hoje para essa região aqui, olha, a região está aqui, olha, sulzinho do Espírito Santo, região de Campos, passando próxima à região metropolitana do Rio, né? E o litoral sul do Rio de Janeiro, onde aconteceu o maior volume de chuvas, hoje não tem previsão de chuvarada, mas tem previsão de chuva, então a coisa tende a permanecer complicada, tá? O INMET fala que nessa área que aparece assinalada em vermelho no mapa hoje, vai chover mais de 60 litros por metro quadrado, né, em uma única hora, e a chuva pode chegar a acumular 100 litros por metro quadrado ao longo do dia, né, com grande risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios, grandes deslizamentos de encostas em cidades em áreas de risco. Então, vamos ficar preparados aí, porque fim de dezembro é sempre um período de notícias muito ruins, né? Vou passar agora para você a previsão das temperaturas para o dia de hoje e do comportamento do clima, né? Vamos ver aqui no mapa do INMET o que vai acontecer com as temperaturas nas capitais do Brasil, para que você saiba como é que vai ficar na sua cidade. Tá aí, ó, a mancha verde, de onde vai chover muito, né? Muito mesmo. A mancha verde escura aqui no sulzinho, que a gente já mostrou no mapa, né? Região de Juiz de Fora, que foi bastante castigada também. Temperaturas. Porto Alegre vai ter um dia de nuvens com 30 graus de temperatura, calorão, 28 graus também em Florianópolis, quente. Curitiba também não chove, vai ser um dia ensolarado, com calorão lá, temperatura de 26 graus. 25 graus aqui em São Paulo de temperatura máxima. Hoje acordou friozinho, acordou 15 graus. No Rio de Janeiro a temperatura chega a 28 graus, pancadas de chuva, trovoadas isoladas. E Vitória, capital do Espírito Santo, também previsão de muita chuva por lá, com temperatura de 28 graus, portanto um dia também quente. Em Belo Horizonte a mesma coisa, chove e temperatura máxima de 26 graus. Passamos agora para o centro-oeste brasileiro. Em Brasília nós vamos ter muitas nuvens, pancadas de chuva, trovoadas isoladas e máxima de 24 graus. Em Goiânia, 28 a máxima e a mesma previsão. Em Campo Grande, nuvens, chuva com pancadas isoladas, 30 graus de temperatura e 31 graus para a mesma previsão em Cuiabá. Em Porto Velho, a temperatura máxima vai chegar aos 29 graus, com chuva. Em Rio Branco vai chegar aos 30. Em Manaus, 33 graus de temperatura, dia quente. Em Boa Vista, tempo nublado, mas sem chuva, com máxima de 34 graus. Macapá, 33 graus de máxima, com 25 de mínima, quer dizer, a temperatura mínima lá em Macapá vai ser maior do que a máxima aqui em São Paulo, tá? E em Belém do Pará, 33 graus, chuva isolada na previsão. Em Palmas, 31 graus Celsius, também chove por lá. Agora o Nordeste brasileiro, Teresina vai ter muitas nuvens, 36 graus e deve chover hoje lá em Teresina. Também deve chover em Fortaleza, né? Nuvens no céu durante o dia todo e 30 graus de temperatura. Nas demais capitais do Nordeste, dia de sol e bom para a praia. Natal com 31 graus, vou falar aqui a temperatura de João Pessoa, que o mapa sempre esconde, tá? João Pessoa, Paraíba, 32 graus de máxima, com mínima de 24, sem nuvens nada, vai ser um dia de sol, ensolarado, bonito. Recife a mesma coisa, com 32 graus de máxima, Maceió 31, Aracaju 30 e Salvador 30 graus Celsius também, nuvens no céu, mas sem previsão de chuva, tá? Essa é a meteorologia para o dia de hoje e isso posto, passo aqui a mostrar para você a capa do noticiário no nosso portal, no iclnoticias.com.br.
Manchete principal do dia de hoje. PT vai ao Supremo contra o PL da dosimetria e aponta manobra no Senado, né? O senador Renan Calheiros ontem lutou muito para não permitir a aprovação, mas não houve o que fazer. Inclusive, quando a coisa começou a ficar certa, né? Enfim, quando a aprovação parecia certa já no ambiente da CCJ, houve ali um truque para que o texto excluísse crimes que não têm conexão com o 8 de janeiro, numa emenda apresentada pelo senador Sérgio Moro, tá? Eu vou atualizar minha página aqui, porque a essa hora, olha aqui, ó. Tá aqui, ó, a manchete mudou no site CL, tá aqui, Senado aprova dosimetria, né, com a foto do senador Magno Malta. E o senador Magno Malta combina com dosimetria, hein? Magno Malta comemorando aí a aprovação da dosimetria, tá bom? E vou continuar aqui para vocês. Olha só, treta nos escaninhos do PCC lá na cúpula, né? Nós temos aqui, daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês o que é isso. O Ricardo, o Beto Louco, que é o dono do sistema de refinarias, né, e de indústrias de processamento de álcool, com medo do avião, mandou fazer uma revista no avião onde ele viajaria. Por quê? Porque temia que o Ricardo Magro aprontasse algo que ameaçasse a segurança dele. Bom, o Jamil Chad começou antes da hora a coluna dele aqui no ICL, ele pretendia começar só em janeiro, mas não foi possível porque ele recebeu uma série de documentos e a partir de ontem ele está mostrando para a gente o que acontece nos bastidores da ABIN, né, em relação à relação entre Israel, Estados Unidos e América do Sul. Nós vamos ver isso já já aqui no Desperta, tá bom? Manchete secundária. O Senado aprovou o PL que reduz incentivos fiscais, essa aqui é a reforma dos impostos, né? E amplia a tributação sobre as bets e fintechs. Na área das sacanagens institucionais, aparece novamente o nome desse sujeito, do senador, atual senador Sérgio Moro, porque uma vez feita a busca e apreensão na 13ª Vara lá de Curitiba, começou a sair dos escaninhos, das gavetas mais profundas e secretas, a informação que vai delineando a atuação de um juiz completamente comprometido com a fraude processual. Um juiz que atuou não só como promotor de justiça, que orientou a investigação, né, que tomou para si as rédeas de um processo que ele deveria apenas julgar. E agora sabemos que houve também elementos de chantagem, confirmando informações de um dos colaboradores dele, que foi obrigado por esse juiz, inclusive a fazer escuta ambiental de pessoas que o Moro queria prender. Esses documentos começaram a aparecer ontem e a gente vai falar hoje sobre eles, tá bom? E ainda como eco do julgamento da trama golpista, a Polícia Federal está pedindo mais tempo para saber se o general Augusto Heleno sofre mesmo do mal de Alzheimer ou não. Esses são os destaques aqui na capa do ICL. E eu vou começar já com o assunto do dia. Olha, o assunto do dia é a aprovação da dosimetria. Falasse isso aqui uma semana atrás, o clima não sugeria de jeito nenhum que o Brasil poderia ter, né, a aprovação tão rápida desse projeto da dosimetria. E a aprovação dele foi uma construção que envolveu desde alguns truques, como, por exemplo, a emenda do senador Sérgio Moro para isolar os crimes que não têm conexão com o 8 de janeiro, e a compreensão por parte do Senado de que uma emenda de redação, que é uma emenda feita para corrigir estilo, ortografia, gramática, possa suprimir trechos inteiros de um projeto de lei, alterando, inclusive, né, aquilo que o projeto prevê. Eu vou chamar o Kleber Lourenço aqui, porque o Kleber Lourenço acompanhou essa história toda. Cadê o Kleber, Sato? Põe o Kleber. Oi, Kleber, bom dia. Bom dia, Panunzio. Bom dia, comunidade do ICL. Tudo bem? Tudo bom? Kleber, Panunzio, que dia antes da ontem? gente falar das atrapalhadas aí, dos problemas ali com o PL da dosimetria, tem notícia urgente que acabou de acontecer agora de manhã mesmo, Panunzio. Então conta para mim, que eu não estou sabendo. Vamos lá. Então, é difícil, né? Porque você senta aqui nessa cadeira às 5h30 da manhã, o país é um, às 6 horas é outro. Toque, toque, toque outra vez, é isso? Panunzio, como eu sempre digo, no Brasil não morremos de tédio. E agora de manhã a Polícia Federal deflagrou a 5ª fase da Operação Sem Desconto,
que cumpre 16 mandados de prisão preventiva e 52 de busca e apreensão. E um dos principais alvos é o senador Weverton Rocha, do PDT do Maranhão, suspeito de ter realizado negócios com alvos investigados por desvios no Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS. Então, nesse momento, a PF cumpre a busca e apreensão na residência do senador e não há mandados de busca e apreensão dentro do Congresso Nacional, viu? As informações, a operação ainda está ocorrendo, então acredito que ao longo da manhã teremos mais atualizações também de quem são esses alvos, quais foram os locais das buscas, e já adianto, é muita coisa, né? São 16 mandados de prisão preventiva, então assim, vai ter eita atrás de eita ao longo da manhã com tranquilidade, Panunzio. Ô Kleber, mas nós já sabemos por que o senador está sofrendo essa devassa, não? O que pesa contra? Porque o Weverton, ele ganhou uma designação importante outro dia mesmo do Otto Alencar, na CCJ, ele vai relatar a indicação do Jorge Messias, né? Então, assim, ele é um parlamentar que tem uma função importante para cumprir. Qual é a bronca? Nós já sabemos, não? Sim, ele é suspeito de ter realizado negócios com alvos investigados no escândalo dos desvios do INSS, Panunzio. Putz, quer dizer, escândalo que envolve o partido dele, que é o PDT, né? PDT, porque o PDT manda lá nesse ministério. Então o Kleber atualiza, a gente, se houver informações sobre essa busca e apreensão, para a gente ficar por dentro do motivo mais imediato, daqui a pouco o Kleber volta para a gente, tá? Estou falando, gente, não é fácil ser jornalista no Brasil não, viu, Kleber? Não, é eita atrás de eita. É de susto em susto, viu? É de susto em susto. Você começa o programa, de repente a informação principal sai da manchete, aí já entra outra, enfim. Mas vamos lá, vamos para o que interessa aqui, porque teve muita coisa que aconteceu entre a tarde de ontem e a madrugada, e a principal dessas questões aí diz respeito a um acordo que foi negado. O Lula Costa Pinto disse aqui para nós, lá no começo da semana, que havia o acordo, e muita gente duvidou dessa informação. Ontem aparece o senador Jacques Wagner admitindo o acordo. Sato, aliás, se a sonora do Jacques Wagner já estiver no ponto, eu vou pedir para você colocar para mim a sonora, porque a gente precisa ouvir o senador Jacques. Não está pronto ainda? Conta para nós, Kleber, como é que foi essa história toda? O que aconteceu que do nada surge de novo a dosimetria, que é esse simulacro de anistia, e é aprovado com essa facilidade tanto na CCJ quanto no plenário do Senado? Olha, vem tirando bastante discussão e até debates internos sobre essa alegação. O vídeo está pronto, vamos ver o vídeo antes e a gente comenta, pode ser, Panunzio? Então, deixa eu só explicar antes do vídeo, é o seguinte, falou-se durante a semana que havia um acordo entre governo e oposição. Tudo isso foi negado, né, com muita ênfase, inclusive, e ontem o senador Jacques Wagner aparece defendendo uma posição que aparentemente antagoniza com aquilo que o governo tem, né, Kleber? Que o governo tem anunciado que, sim, da sua contrariedade. E houve sim um acordo que o Jacques Wagner assumiu para ele. O Jacques Wagner é líder do governo no Senado, né? Ele não pode agir de moto próprio, sem consultar ninguém. Mas dessa vez não, ele disse que não, foi lá, não deu tempo de consultar o Lula nem ninguém, e aí ele acabou fazendo esse acordo aí que facilitou a aprovação da dosimetria para que o Senado pudesse votar o projeto dos impostos, que era, segundo ele, o que interessava ao governo. Vamos ver a fala do Jacques Wagner. Aquilo que eu equacionei, eu não sou, talvez pela minha idade, pela minha experiência, e pela minha vontade de fazer as coisas andarem e fazer mais pelo Brasil, a mim não me motiva empurrar com a barriga para um pouco depois aquilo que já está claro que vai acontecer e ficou expresso nas votações aqui, mesmo nos requerimentos. Então, eu fiz, e sem consultar o presidente da República ou a ministra Gleice, porque eu acho que quem está na política tem que ter coragem de se arriscar. A política sem risco não tem graça. E me arrisquei e não me arrependo de ter vindo aqui para ter feito um acordo de procedimento e não de mérito. Que história é essa, senador? Que diabo de acordo é esse, né? Olha, as coisas começaram a ficar estranhas, viu, Kleber? Eu vou mostrar isso aqui também, lá no ambiente da CCJ. Por quê? Porque o senador Otto Alencar acolheu uma emenda feita pelo Sérgio Moro que excluía crimes que não têm conexão com o 8 de janeiro. Ocorre que a emenda
era uma emenda de mérito, tá? É uma emenda que alterava o mérito do projeto. Mas o Moro apresentou como uma emenda de redação que é só para suprimir erros de ortografia, gramática, estilo, para deixar mais claro. Acontece que o próprio senador Otto Alencar, ao invés de objetar, de não aceitar, ele colocou em votação e o plenário da CCJ resolveu que aquela era uma emenda de redação, embora altere o mérito. Vamos ver o que o Otto Alencar falou antes de botar essa emenda em votação. Roda para nós, Sato, por favor. Que a emenda, eu já tinha lido antes, porque o senador Sérgio Moro me encaminhou essa emenda e realmente é emenda de mérito, não tenho a menor dúvida. Eu não posso aceitar essa emenda como emenda de redação absolutamente, porque não é emenda de redação, é emenda de mérito. É emenda de mérito, sem a menor dúvida. Isso vai dar pano para manga. Por quê? Porque agora o assunto, segundo o governo, vai ser judicializado, né, Kleber? E esse é o cerne da questão. Uma emenda que altera conteúdo pode ser admitida como emenda de redação, porque uma emenda de mérito não pode ser admitida nessa altura do processo. Mas conta para nós agora sobre a reação do governo, Kleber. Exatamente, Panunzio, é o que acontece. Eles fizeram esse truquezinho de falar que não era uma emenda de mérito, porque ontem, lembra quando nós conversamos sobre a questão das desconfianças entre Câmara e Senado? Por trás desse movimento está justamente isso, de não querer levar o texto de volta para a Câmara dos Deputados por dois motivos. Primeiro, para que a Câmara não mexesse no texto e aí virasse uma questão problemática novamente. E segundo, mais uma vez, esse grande esforço que o Congresso Nacional tem de acelerar a pauta da anistia o máximo possível, enquanto temas como segurança pública ou programas sociais ficam em segundo plano e devem esperar até o ano que vem para que sejam discutidos na Casa. Dito isto, líderes de 4 bancadas da Câmara dos Deputados, o deputado Lindbergh Farias, juntamente com Pedro Campos, do PSB, Renildo Calheiros, do PCdoB e Talíria Petroni, do PSOL, entraram com mandado de segurança ontem à noite para suspender a tramitação do projeto de lei que reduz penas e flexibiliza os critérios de progressão de pena aliar, ou seja, o libera geral dos criminosos do 8 de janeiro. E entre os argumentos utilizados para entrar com esse mandado de segurança, o mais interessante é que justamente o mandato atua criticando e querendo barrar justamente o pedido de vista de 4 horas feito na CCJ no Senado, que foi um movimento articulado pelo senador Jacques Wagner, que é do PT do Senado e líder da bancada governista na Casa. Então é o PT na Câmara entrando com uma ação contra uma articulação do próprio líder da bancada governista e petista no Senado. Então veja só como as coisas vão ali criando uma confusão ali sem precedentes. E aí é muito importante também ressaltar, Panunzio, que mesmo que não... vamos colocar ali todos os direitos de dúvida, de questionamento, supor que não exista qualquer tipo de acordo envolvendo o governo, que era algo mais específico de Jacques Wagner, vamos só trabalhar com o campo das suposições. Mesmo assim, de qualquer maneira, o governo é cúmplice nessa história de forma, no mínimo, indireta. Até porque não é de hoje que Jacques Wagner, primeiro, dá seguidas sinalizações de que é favorável a uma espécie de redução de penas aos criminosos do 8 de janeiro, e também mostra qualquer tipo de desprendimento e até mesmo, dá para se dizer, desprezo com as orientações do Palácio do Planalto nas articulações do Congresso. Eu preciso lembrar que no começo desse ano, por exemplo, ele criou também um clima ali de estranhamento e crise, quando, durante a discussão da PEC que limitaria as decisões monocráticas no STF, ele ignorou basicamente a orientação do governo, deu um voto a favor da decisão e disse, e isso deixa muito claro para nós que é importante, ele sendo líder da bancada governista, se arvorou no direito de dizer que tinha o direito de fazer um voto meramente pessoal. Então não é de hoje que ele vem dando seguidas sinalizações, vem dando problemas, vem expondo o governo, e o governo mesmo assim manteve ele, inclusive ele é extremamente próximo do presidente Lula. Então pagou para ver até o limite e criou mais uma situação para o governo federal. Isso, caso a gente leve em consideração ou julgue que o governo não tem nenhum tipo de acordo com a tramitação da anistia. O que também vem se provando cada vez mais possível de ter ocorrido também, dadas as declarações de Renan Calheiros, Alessandro Vieira e outros tantos expoentes da política, Panunzio. Muito bom, Kleber. Muito obrigado, viu? Olha, agora só, Kleber, cria uma situação ruim para o próprio governo.
E aqui, eu vou falar, a cara de pau do senador Jacques Wagner é um negócio estranho, porque horas antes disso tudo acontecer e da própria admissão dele, ele estava lá na tribuna negando esse acordo, que ficou evidente logo depois. Então, quer dizer, faltou aqui, né, clareza e seriedade mesmo, porque não é possível que o governo defenda duas posições tão antagônicas, assim, tão confrontantes, né? Vou ler para vocês aqui agora, Kleber, olha aqui, a tuitada da ministra Gleisi Hoffmann. Tá? A Gleisi, até outro dia, era presidente do partido Jacques Wagner, né? Então vamos lá, o Jacques fazendo o tricô lá no Senado e a hoje ministra Gleisi Hoffmann tuitando isso aqui que vocês vão ver, olha. Quer ver só? Deixa eu colocar aqui na tela cheia, porque senão você não vai conseguir ler isso aqui, eu quero que você leia junto comigo, tá? Nós já vimos, aliás, eu vou pedir, Sato, põe de novo a sonora do Jacques Wagner, confessando que houve esse acordo e por que fez o acordo. Depois eu leio aqui a tuitada da Gleisi, só para que as pessoas possam comparar as duas posições, que são duas posições absolutamente incompatíveis. É água e óleo. Põe para nós, por favor, de novo, o Jacques Wagner. Aquilo que eu equacionei, eu não sou, talvez pela minha idade, pela minha experiência e pela minha vontade de fazer as coisas andarem e fazer mais pelo Brasil, a mim não me motiva empurrar com a barriga para um pouco depois aquilo que já está claro que vai acontecer e ficou expresso nas votações aqui, mesmo nos requerimentos. Então, eu fiz, e sem consultar o presidente da República ou a ministra Gleisi, que eu acho que quem está na política tem que ter coragem de se arriscar. A política sem risco não tem graça. E me arrisquei e não me arrependo de ter vindo aqui para ter feito um acordo de procedimento e não de mérito. Seria melhor que a gente tivesse ouvido do senador Jacques Wagner, uma figura que tem uma história política tão imensa quanto ele, não que a política não se faz sem correr risco, mas sim que a política não se pode fazer sem seriedade de propósitos, né? Olha só antes da gente só puxar o tweet da Gleisi, é também importante ressaltar um ponto, Panunzio. A alegação do Jacques Wagner é de que ele queria que fosse votada logo a anistia, para que o assunto fosse logo despachado na Câmara, e que isso facilitaria a aprovação da discussão do projeto que taxa bets e fintechs, porque poderia gerar alguma dificuldade para a tramitação desse projeto. Acontece que não havia nenhuma sinalização da Casa de que isso ocorreria. Na semana passada, ao votar o PL antifacção, que o Senado colocou também um dispositivo para taxar as bets para financiar a segurança pública, já tinha sido aprovado com ampla maioria na Casa. Então, um outro texto falando desse tema não tinha nenhum sinal de resistência ou de dificuldade, ou que precisaria de um acordo porque corria o risco de sofrer uma obstrução. Eu conversei com os senadores ontem, todos eles foram unânimes em dizer isso. Não havia qualquer sinalização de que isso poderia ocorrer. E, inclusive, esses senadores também, com quem eu conversei, foram muito claros em dizer, Panunzio, não adiar o debate da anistia o máximo possível era positivo, sim, para aqueles que eram contrários ao debate da dosimetria ou anistia, enfim. Porque quanto mais esse tema ficasse no debate público, mais iam sendo expostos os problemas, as incoerências, as dificuldades, e isso ia cada vez mais agravando a situação do PL, que visava libertar, que visa diminuir as penas dos criminosos do 8 de janeiro. Então, todos os argumentos ali que ele coloca para ter essa articulação, eles não se sustentam, tampouco se justificam. Muito bem, bem lembrado. Aliás, teve muita coisa estranha ontem, tá? Lá na comissão da CCJ, por exemplo, quando o Moro apresenta essa emenda, que gerou aquela fala do Otto Alencar, que a gente já mostrou aqui, que a emenda não era uma emenda meramente de redação, que era uma emenda que alterava o mérito da proposta, houve um pedido de vista, o regimento interno do Senado dá até 5 dias de prazo de vista, mas o senador Otto Alencar, mesmo discursando contra o texto da anistia, deu 4 horas só de visto. Por quê? Porque estava com pressa de votar. Então, na verdade, foi um festival ali de simulações. Todo mundo já sabia o que ia acontecer, né? E a partir daí acolheu uma emenda defeituosa do Moro que vai dar margem, que vai ensejar uma ação judicial que vem aí, que já está, inclusive, anunciada. E aí vamos para a tuitada da Gleisi Hoffmann. Então nós vimos Jacques Wagner sustentando essa posição que muita gente não entendeu, muita gente, inclusive eu, e a Gleisi Hoffmann dizendo isso aqui, olha, a redução das penas de Jair Bolsonaro e demais golpistas aprovada agora à noite no Senado
é um desrespeito à decisão do Supremo e um grave retrocesso na legislação que protege a democracia. A condução desse tema pela liderança do governo do Senado na CCJ foi um erro lamentável, contrariando a orientação do governo, que desde o início foi contrária à proposta. O presidente Lula oficial, que é o Lula, né, vetará esse projeto. Condenados por atentar contra a democracia têm de pagar por seus crimes. Ou seja, com o seu acordo, Jacques Wagner colocou o presidente Lula numa situação muito difícil aqui, porque a posição dele sempre foi contra a anistia. Vai ficar com o ônus de vetar algo que depois vai ser derrubado do plenário do Senado. Por quê? Porque ontem 45 senadores da República votaram a favor dessa proposta. Então é isso, né, Kleber? Uma situação bem estranha criada dentro do ambiente onde não poderia haver isso, que é o ambiente do partido do presidente da República. Correto, Kleber? Exatamente, mais uma situação criada por Jacques Wagner que expõe o governo. Vamos ver até onde vai isso agora e quais são os próximos capítulos. E vai ser muito importante também acompanharmos de perto o desenrolar dessa ação no STF. Muito bom, Kleber. Muito obrigado, tá, pelas suas informações. Só te peço que, se tiver novidade em relação ao toque do dia, você me avisar para a gente poder informar o pessoal aqui, tá bom? Pode deixar, Panunzio. Obrigado, viu? E Um abração, Kleber. Feliz Ano Novo ali e Feliz Natal para a comunidade do ICL também. Como assim, Feliz Ano Novo? E amanhã não vai ter expediente na firma? Olha, vamos ver o que vai ter amanhã, né? Mas assim, acho que preventivamente já é bom dar as felicitações. Não, é porque eu vou falar aqui, o Desperta amanhã segue o curso normal, mas todo o restante da programação do ICL vai ser de retrospectiva e já começa aqui, né, o plantão de fim de ano, o plantãozinho de fim de ano, significa a folga de uma parte da equipe, inclusive minha. Mas amanhã não, amanhã eu trabalho aqui, então espero que encontrar o Kleber aqui também, porque ele é muito importante para o nosso jornal, né, pessoal? Obrigado, Kleber. Imagina, tchau, tchau, bom dia. Bom dia. Bom, eu quero saber do Sato. Sato, o Lula já está ok lá em Brasília? Se tiver ok, eu queria ver o Lula na tela. Então bota o Lula na tela para a gente aqui, que nós temos muito para conversar com ele hoje. Cadê o Lula? Olha aí o meu amigo Lula, querido. O Lula também adiantou o expediente dele. Ontem mandei um WhatsApp para o Lula, falei, Lula, só corre aqui, porque era tanta coisa acontecendo. Lula, eu quero começar dando os parabéns para você, porque você sustentou essa história desse acordo, vem sustentando isso já há alguns dias, e ele existia mesmo, né? E se materializou por essa atuação estranha do Jacques Wagner. Queria que você me desse os bastidores disso tudo que aconteceu ontem. Perfeito, Fábio. Primeiro, bom dia, né? Como está você, como estão quem nos ouve, quem nos assiste, né? Fábio, na semana passada, como as pessoas acompanharam aqui, acompanham, nós demos no ICL a história de que estava sendo urdido um acordo com o Supremo com tudo, né, como nós colocamos, escrevemos. É importante voltar lá atrás no texto para as pessoas perceberem que não foi usado nenhum adjetivo, né, para qualificar o acordo. Era apenas o fato. Era a publicação da notícia, da informação que estava se urdindo um acordo em que 3 ministros do Supremo, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, tinham sido consultados pelo próprio Paulinho, né, da Força, o Paulo Pereira da Silva, sobre a maneira como escrever esse PL da dosimetria. Né? E esse acordo envolvia também alguns ritos procedimentais de gente do governo para que fosse votado logo esse tema, para que desanuviasse o ambiente político em Brasília. O que é que aconteceu no final? Né? A gente tem que dar notícia, a gente não pode controlar como é que ela se desenvolve. Né? No final das contas, turvou ainda mais o ambiente, inclusive dentro do Palácio do Planalto, por essas notícias que o Fábio leu aqui, e também do lado governista. Houve uma turva geral e alguns recuos. Agora, é importante, Fábio, ouvir esse momento aqui do que eu vou falar. Olha só, notícia é tudo aquilo que, uma vez divulgado, incomoda alguém em algum lugar. O resto é propaganda, né? E nós aqui damos notícia, né? Aqui é preciso a gente arquivar
os nossos anseios políticos, os nossos anseios de vontades pessoais e ficar com Sua Excelência o fato. O fato é, o Supremo Tribunal Federal precisava colocar água na fervura do Congresso Nacional, aonde uma bolha de extrema-direita vinha crescendo. Essa bolha ela é majoritária, sobretudo, né, na Câmara dos Deputados, onde a maioria de extrema-direita é inegável. Ela tem alguma administração no Senado Federal, onde o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, tem canais de interlocução com o Palácio, e para reduzir essa fervura que fazia crescer essa bolha, ministros do Supremo Tribunal Federal, esses três, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, aceitaram dar opinião sobre o que poderia ser um PL que reduzisse penas dos condenados, dos apenados pelos golpes que foram, pelo golpe de Estado dado e vencido no dia 8 de janeiro de 2023. E também interessava ao governo reduzir essa fervura no Congresso para aprovar pautas econômicas fundamentais, como a da taxação das bets, né, que ocorreu ontem e que vai beneficiar o Caixa de Governo. Também precisa destravar o orçamento da União e algum pacto sobre o orçamento de 2026, que será votado hoje. Isso foi feito, isso caminhou, foi isso que aconteceu. No meio do caminho, houve um choque procedimental, né, entre as linhas do governo. E aí, vem daí essa briga entre Jacques Wagner, líder do governo no Senado, Lindbergh Farias, líder do PT na Câmara, o Pedro Campos, líder do PSB, partido do Geraldo Alckmin, na Câmara, que também assina como coautor esse mandado de segurança enviado ao Supremo Tribunal Federal já ontem à noite, questionando a aprovação do PL da dosimetria no Senado, e eu vou explicar aqui o porquê que foi feita essa ação. Agora lembrem, todos os senadores filiados ao PSB votaram a favor do PL da dosimetria. E todos os senadores filiados ao PT votaram contra o PL da dosimetria. Isso é loucura? Não, isso é Brasília, né? É assim que as coisas acontecem. O resto, né, é você colocar aqui insights de propaganda política. Agora vamos à questão o que vai acontecer agora. O presidente Lula, se o Senado mandar, já hoje, e deve mandar, ao que tudo indica, vai mandar o PL da dosimetria para o Palácio do Planalto, ele tem 15 dias úteis para sancionar ou vetar o projeto. Ele já avisou inclusive na reunião ministerial de ontem, que vetaria o projeto, né? Agora, ele vai ter um tempo para fazer isso, porque são 15 dias úteis e o prazo para de contar no recesso do Congresso Nacional. O Congresso entra em recesso a partir de sábado. Tem sessão, teoricamente, até amanhã, mas entra em recesso a partir de sábado e só volta no primeiro dia útil de fevereiro. Do primeiro dia útil de fevereiro até o Carnaval, a sexta-feira, 12 de fevereiro, é a sexta-feira de Carnaval, não terá corrido ainda o prazo para o presidente sancionar ou vetar esse projeto, o que fará com que esse PL da dosimetria só seja submetido ao veto presidencial depois do Carnaval. A partir daí, o Congresso pode chamar uma sessão, vai chamar uma sessão, porque isso já estava, inclusive, nessa apuração passada que o Fábio falou. O Congresso vai chamar uma sessão para a derrubada do veto. E aí precisa ter 257 deputados e 41 senadores para derrubarem o veto presidencial. Eles têm a favor desse projeto? Tem.
na contabilidade de hoje. Só que a gente está dizendo que esse veto, né, se ele for à votação, ele vai à votação já em março do ano que vem, provavelmente em março, e sob o calendário eleitoral de 2026, que já terá começado. Março é um mês decisivo para desincompatibilizações partidárias, para acerto de palanques regionais, palanques estaduais, para alianças, para a formação de federações partidárias que estão sendo formadas, né, de alguma maneira, né, de um lado e de outro, à direita e à esquerda, estão sendo formadas novas federações partidárias para disputar a eleição de 2026. Esse é o cenário de o PL vai à sanção presidencial hoje ainda. Agora vamos ao cenário do mandado de segurança. Os líderes Lindbergh Farias e Pedro Campos, do PT e do PSB, estão questionando de maneira muito apropriada e juridicamente correto um defeito de origem nesse PL da dosimetria aprovado no Senado. Qual é o defeito de origem? Foi feita uma mudança que eles dizem que foi mudança de redação e não foi, é mentira. O projeto foi estripado, né? O projeto foi desidratado, o projeto foi totalmente mexido na CCJ pelo senador bolsonarista Esperidião Amin, né, para retirar o benefício que estava dando a todos os outros crimes, para se concentrar no cometimento de crimes que foram cometidos pelos golpistas de 8 de janeiro e pela cúpula do golpe, para entregar aquilo que eles haviam prometido. Mas ao fazer isso, o projeto tem que voltar para a Câmara dos Deputados, porque houve sim uma alteração fundamental que não foi apenas uma emenda de redação. E a Constituição determina, o regimento das duas casas determina que se há uma alteração no Senado, se há uma alteração na outra casa, na casa revisora, o projeto tem que voltar para a casa original e retomar a tramitação. Se não fizer isso, a aprovação está eivada de inconstitucionalidades. E aí vem um outro aspecto. Nesse momento, o Supremo pode considerar que o PL da dosimetria foi inconstitucional, feriu as regras do Congresso, e aí sim voltar atrás naquele acordo ao qual ele deu anuência, porque eles não estarão se comprometendo com aquilo que eles prometeram, não dar pitaco sobre a modificação da contabilidade do tempo da pena aplicada. Eles estarão legislando ou interpretando uma outra questão sobre a qual eles não tinham feito acordo. Então, abre-se aí uma possibilidade para o Supremo Tribunal Federal, que estava dentro desse acordo com o Supremo, com tudo, voltar atrás, botar a mão na consciência e ouvir a voz rouca das ruas. Ô Lula, tem duas coisas aqui, inclusive eu vou pedir para o Anderson colocar no ponto para mim daqui a pouco, não agora, eu vou chamar agora aqui a sonora do Lindbergh ontem. Antes disso eu quero ler aqui, porque até o momento que antecedeu a votação pelo plenário, a coisa parecia estar bem parada, mas não estava, porque já havia esse acordo lá dentro, Jacques Wagner já estava atuando. Mas olha o que o Lindbergh escreveu, né, quando estava em curso essa manobra toda. O que está acontecendo agora no Senado é uma vergonha. Um senador está tentando empurrar o PL da dosimetria como se fosse uma emenda de revisão. Essa qualificação foi, né, do Sérgio Moro. A autoria da emenda é do Sérgio Moro, o Esperidião Amin acolheu e depois o Otto Alencar fez de conta que não era com ele e acabou aceitando também, submetendo a uma votação rápida lá no plenário da própria CCJ, aceitando essa emenda, né? É a isso que esse comunicado do Lindbergh diz respeito. Ele está falando aqui, ó, não é emenda de revisão, é emenda de mérito, é manobra.
tem que voltar para a Câmara. O que eles estão fazendo é um atentado ao devido processo legislativo. Já antecipando aqui as razões dessa contestação judicial que o Lula está antecipando para a gente, tá? E aqui ele diz, eu e Pedro Campos já estamos com um mandado de segurança pronto para o Supremo para recorrer desse absurdo. E fica o recado, o presidente Lula vai barrar. Foi o que o Jacques Wagner botou no colo do presidente e devolveu para o Supremo, né? E vai sair fagulha de novo dessa relação já tumultuada entre os dois poderes, o Legislativo e o Judiciário. Agora vamos ver a fala do Lindbergh. Bota para nós, por favor. Gente, é uma vergonha o Senado Federal está querendo aprovar esse projeto de blindagem dos golpistas. Eu e Pedro Campos, que é o líder do PSB, estamos com um mandado de segurança pronto para entrar no STF para recorrer. Exatamente. A gente disse desde o começo da tramitação lá da Câmara que o projeto que foi votado na Câmara era um libera geral. Além da questão do 8 de janeiro, ia beneficiar crime ambiental, organização criminosa, uma série de coisas. E agora o Sérgio Moro, o senador, inventou uma emenda lá que ele está dizendo que é de redação, de corrigir português, que a gente sabe que não é o forte do senador Sérgio Moro, mas que na verdade está mudando o mérito da matéria. Se muda o mérito, independente se é para despiorar o projeto, ele tem que voltar para a Câmara. Então a gente vai entrar no STF pedindo para que volte para a Câmara esse projeto absurdo da dosimetria, dessa anistia, desse libera geral. Pedro, obrigado pela sua luta contra o golpismo. Eu quero dizer uma coisa para vocês. O presidente Lula hoje acaba de reafirmar esse projeto passando, ele vai vetar. Nós estamos entrando no Supremo, mas o Lula vai vetar, pode confiar nisso. Percebe aí, Lula, claramente, né, a diferença de posições entre o mundo da teoria e da utopia, da perfeição, da moralidade e o acerto de bastidores que foi feito. Por quê? O Lindbergh é do partido do Jacques Wagner, que inclusive tem uma grande ascendência sobre o Lula e ontem atuou contra os interesses do governo. Está aqui o líder do governo no Senado articulando com Sérgio Moro e Otto Alencar, do outro lado, lá na Câmara, o Lindbergh dizendo que vão para a Justiça. E o Pedro Campos é do PSB, e a bancada do PSB votou a favor do projeto da dosimetria. Estranho tudo isso, né? 100% dos senadores do PSB votaram a favor da dosimetria no Senado ontem, naquela sessão nefasta, porque foi uma sessão onde os intestinos da articulação política ficaram expostos. Inclusive, Fábio, ocorreram dois discursos que são emblemáticos naquela sessão. Um do senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, que foi emblemático. É importante que quem nos assiste, quem nos ouve, procure o discurso do senador Contarato. E o outro, um discurso histórico do senador Renan Calheiros, inclusive descrevendo no seu discurso como se deu a abordagem do Jacques Wagner a ele numa salinha na comissão, pedindo para que uma funcionária da limpeza saísse da sala para ele ter uma conversa reservada, onde expôs o acordo que o Jacques Wagner fala que foi procedimental. Agora, eu, com os anos de estrada que tenho aqui em Brasília e com a autoridade que os meus cabelos brancos, né, me dão, eu não quero crucificar o senador Jacques Wagner, que, aliás, chegou aqui em Brasília para cumprir o primeiro mandato dele como deputado federal em 1991, no mesmo momento em que eu cheguei também. Então, o Jacques Wagner tem muitos anos de estrada, muita credibilidade construída. A questão é a forma de entendimento da política. E nós, como jornalistas, nós aqui do ICL, e quem é de fato jornalista, né, precisa se ater a dar os fatos. A gente não tem que manipular os fatos. A gente não tem que fabricar torcidas. Os fatos estão aí. Os atores políticos são eles. O ator político é o Jacques Wagner. O ator político é o Lindbergh. A atriz política é a Gleisi Hoffmann. A Gleisi tem gabinete no Palácio do Planalto. A Gleisi tem um acesso que pouquíssimos têm ao gabinete presidencial. A gente costuma dizer aqui em Brasília
que quem tem força com o presidente da República mesmo é quem entra no gabinete do presidente da República sem terno ou sem blazer e, às vezes, sem gravata. O presidente Fernando Henrique tinha um chefe da Casa Civil, o Clóvis Carvalho, que entrava no gabinete do presidente da República sem blazer, sem gravata e com manga arregaçada. O ex-presidente Itamar Franco tinha nessa figura, a figura que fazia isso com o Itamar Franco era o Henrique Argrives, também chefe da Casa Civil. O ministro Rui Costa, da Casa Civil de Lula, não faz isso. Mas a Gleisi tem essa intimidade, essa relação com o presidente da República de dizer, presidente, aqui a gente extrapolou. Presidente, aqui a gente não extrapolou. A Gleisi entra sem o blazer, sem o tailleur, apenas em mangas de camisa no gabinete do presidente da República para interromper reuniões, para interromper raciocínios. E foi a Gleisi que veio ontem colocar um ponto nessa questão do acordo. Olha, pera lá, a gente não dá respaldo. E aí eu digo, o ministro Jacques Wagner tem um problema para resolver. Isso, segundo o Jacques Wagner, para facilitar algo que estava escrito mesmo, que era a aprovação da reforma tributária do Lula, porque o governo tinha aí um déficit de 20 bilhões e precisava tributar fintechs e tributar as bets para poder conseguir o dinheiro para fechar o ano que vem, né? E o projeto foi aprovado ontem, junto com a dosimetria. A justificativa do Jacques Wagner é essa, precisava aprovar logo o processo das fintechs e foi aprovado. Eu quero aproveitar a presença do Lula aqui por mais uns minutinhos. Antes eu vou mostrar a manchete aqui do Valor Econômico, falando sobre a aprovação desse projeto dos impostos de renda. Está aí a manchete para você. Senado aprova projeto que corta 10% de benefícios fiscais e eleva a taxação de bets, fintechs e os juros sobre capital próprio. Vou ler aqui um trechinho. Isso aqui é realmente importante para a consecução do orçamento do ano que vem. O Senado aprovou nesta quarta, por 62 votos a favor e 6 contra, projeto de lei complementar que corta 10% dos benefícios fiscais vigentes e aumenta a tributação de bets, fintechs e tudo mais. Não vou me ater muito a esse projeto, porque a gente já tem discutido bastante isso aqui e eu acho que a nossa audiência está bem informada. Mas eu queria saber, Lula, por que o Flávio Bolsonaro não participou da votação? Você tem notícia dele, não? Ô, Fábio, ainda bem que você entrou nesse ponto, a gente está aqui se encaminhando para o final. Sim, tenho notícia dele. O Flávio Bolsonaro não estava na sessão que aprovou o PL da dosimetria ontem, apesar de ter votado remotamente, né? Foi permitido a ele que votasse remotamente. Ele estava em São Paulo, aonde ele foi encontrar um grupo de 40 empresários na casa do empresário dono da Riachuelo, do grupo Riachuelo, né, de lojas de departamento, Flávio Rocha. Eu vou falar um pouquinho do Flávio Rocha já aqui para vocês nesse comentário. Mas foi a segunda viagem em uma semana de Flávio Bolsonaro a São Paulo. Na semana passada ele esteve com 40 executivos de banco, 40 donos de fundos, eram executivos de banco, donos de fundo e alguns banqueiros, de bancos pequenos, bancos menores, bancos de investimento, dizendo que a candidatura dele era para valer, que ele não ia tirar e que ele estava pagando para ver em relação ao Tarcísio de Freitas. Na terça-feira, o senador Ciro Nogueira, como nós sabemos, um cacique, né, desse mercado, esteve com esses mesmos 40 executivos, banqueiros e donos de fundos, gestores de fundos, dizendo que Tarcísio de Freitas não será candidato a presidente. A realidade deste momento dessa extrema-direita é caminhar com Flávio Bolsonaro, que ele pessoalmente acha que Flávio Bolsonaro é um candidato fraco, mas ele se vende como o Bolsonaro que tomou vacina, né, usou essa expressão. O Flávio é o Bolsonaro que tomou vacina, e aí vem o aposto explicativo. Por isso não é raivoso, por isso pode fazer uma composição ao centro. E foi o Ciro Nogueira que abriu essas portas da Faria Lima e dos empresários de São Paulo para que ouvissem o Flávio Bolsonaro.
E essas oscilações da Bolsa de Valores que caiu nos 2 últimos dias e de alta do dólar nos 2 últimos dias tem tudo a ver com a especulação desses agentes de mercado que ouviram o Flávio na semana passada, o Ciro Nogueira na terça-feira e de novo o Flávio Bolsonaro ontem. Essas oscilações, elas dão vezo aos maus humores do mercado em relação à avaliação que eles têm, né, do futuro sem Tarcísio, né, e dos riscos eleitorais para eles, do futuro, tendo Flávio Bolsonaro como esse candidato da direita, da centro-direita, precisando ser sacramentado como o Bolsonaro vacinado, né, como diz o Ciro Nogueira. Então, essa é a história por trás. Agora, vamos falar de Flávio Rocha. Minha gente, Flávio Rocha se tornou um empresário extremamente conservador. Flávio Rocha era um jovem deputado. Mais uma vez, quando eu cheguei aqui em Brasília em 1991, vinha da quebra da sua empresa, o Grupo Riachuelo tinha quebrado em 1990, lá no Rio Grande do Norte, onde é a origem dele. E essa quebra do Grupo Riachuelo promoveu uma cisão familiar. O Flávio acabou eleito deputado em 1990, chega em Brasília com um discurso, o velho discurso, que o Bolsonaro foi resgatar lá atrás com o Marcos Cintra. Vocês lembram do Marcos Cintra, no início do governo Bolsonaro, do imposto único, né? Então, o Flávio, com esse discurso do imposto único, vira um deputado com alguma articulação política em Brasília e candidato a presidente da República em 1994. E como é que o Flávio caiu? Ele não foi candidato, não foi para a cédula. Quem derrubou o Flávio Bolsonaro da cédula eleitoral foi o nosso repórter, o nosso amigo, o nosso comentarista aqui do ICL, Chico Sá. Na sua skin, repórter de grandes investigações, o Chico Sá mostrou que o Flávio Bolsonaro fazia negócios no seu... o Flávio Rocha, né, que recepcionou o Flávio Bolsonaro ontem, fazia negócios com o seu mandato de deputado federal, que pagava as viagens de candidato com favores de empresários amigos. Então, lá atrás, no longínquo 1994, o Flávio Rocha já era um ator político desse miolo corrompido da sociedade que une, né, o capital aos interesses lobistas políticos de empresários espúrios, e que é esse grupo que hoje está tentando se convencer, está tentando comprar o Flávio Bolsonaro como um Bolsonaro que tomou vacina. Nome de garfo e faca, né? No banquete antropofágico da democracia brasileira. Lula, não temos mais tempo, infelizmente, mas muito obrigado, ajudou muito bem a gente a entender aqui essas articulações todas. Eu repito para você, parabéns por ter captado no ar o cheiro da encrenca que se materializou ontem, com uma semana de antecedência, quando eu mesmo achava que isso não podia ser verdade, e no entanto era, né? Valeu, Lula. Um abração para você. Valeu, Fábio, até lá, até amanhã. Tchau, obrigado, viu? Pessoal, não tem mais tempo, mas dá para mostrar a audiência para vocês. Eu estou gostando dessa brincadeira aqui do fim do programa. Quer ver só? Vai aparecer aqui? Olha aí a nossa audiência, ó. De novo, graças a você, nós estamos em primeiro lugar aí na internet, na frente de toda a concorrência, tá? A gente agradece penhoradamente aqui o prestígio todo que você está dando para a gente com a sua audiência, tá bom? E assim, vou encerrando, né? Tá aqui, olha a manchete, somos líderes, a semana inteira transcorreu assim, né? E você não deve perder, a partir de amanhã, sexta-feira, dia 19, né? A nossa retrospectiva, a retrospectiva do ICL, apresentado pela Roberta e pelo William De Luca, como está aqui no nosso telão. Para assistir, você pode desde já deixar aqui uma inscrição, aqui, ó, aqui. Né? Assista em icl.com.br/retro de retrospectiva, tá? E aí a gente te manda um bilhetinho na hora em que o programa estiver sendo exibido, tá bom? Obrigado para você. Amanhã, sexta-feira, nós vamos estar aqui ainda falando em perspectivas, tá?
para 2026 e logo depois a retrospectiva do ICL. Um abração para você, muito obrigado pela audiência e até amanhã. Tchau. Um ano intenso e perigoso. Ferro quente. Vamos relembrar tudo na retrospectiva do ICL 2025, que vai ser ao vivo. Agora foi. Um ano de seguidos ataques da extrema-direita. Todos os crimes. A resistência das forças democráticas. Um plano. As análises do nosso time de jornalistas e comentaristas. Para fechar o STF. Retrospectiva ICL 2025. Apresentação Roberta Garcia e William De Luca. Sexta-feira, 19 de dezembro, a partir das 8 da manhã.